Pessoal, vamos iniciar a nossa aula. Estão me escutando bem? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? Tá. Beleza. Na última aula, né, a gente fez uma revisão sobre a trigonometria, né? E fizemos uma atividade. Eu propus uma atividade para frequência, né, para vocês, que valeu como valeu para a frequência das últimas 2 semanas, né? Vocês conseguiram fazer? Todo mundo fez tranquilo? Conseguiram postar lá no Moodle? Tiveram alguma dificuldade? Conseguiram acessar legal? Pra mim foi tranquilo, professor. Só se nós puder corrigir elas aí pra tirar umas dúvidas aí, te agradeço. Pode ser? Querem corrigir? Então deixa eu puxar lá. Vamos corrigir essa, né? Que são as primeiras, mas eu pretendo não corrigir, porque senão fica meio sem sentido, né? Porque é uma atividade que vocês têm que entregar, né? Mas essa aqui a gente pode corrigir sem problema. Tá? Tá. Eu vou colocar aqui no quadro, então, o primeiro deles. Qual é? Nós temos, deixa eu ver que eu estou vendo invertido aqui. É isso aqui, né? Que vocês tinham. Aqui a letra A hipotenusa. Nós temos um ângulo aqui que é o ângulo alfa. Esse ângulo alfa vale 40 graus. Né? E aqui nós temos o valor 3 dessa cota aqui. Né? Então ele quer saber quem é o A e o H. Né? Deixa eu voltar aqui. Aí. É isso, né? Então, por onde a gente pode começar aqui? Hein, gente? Comecei pelo cosseno. Caso hipotenusa. Cosseno e hipotenusa. Tá. Podemos usar a lei do cosseno, né? Onde cosseno de alfa é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então passa a hipotenusa para cima. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, né? Como está desse lado da igualdade dividindo, passa para o outro multiplicando. Aí nós temos que passar o cosseno dividindo, que nós temos que isolar a hipotenusa, né? Então fica cateto adjacente dividido pelo cosseno de alfa. Né? Quem é o cateto adjacente? É o cateto que forma o ângulo alfa. Então é o 3, né? Então isso aqui é 3 dividido pelo cosseno de 40. Quanto que vale o cosseno de 40? 0,766. 0,766. Então 3 dividido por isso dá 3,91 eu achei. 3,91 é em centímetros ou milímetros? Eu não lembro.
Centímetros eu botei. Certo. Sempre vamos colocar a unidade, então centímetros. Beleza. Agora, para achar o A, a gente pode ir por dois caminhos. Podemos usar a lei do Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais A ao quadrado, aí você vai isolar o A, então H ao quadrado menos 3 ao quadrado é igual a A ao quadrado. Então, raiz quadrada de H ao quadrado menos 3 ao quadrado é igual ao A. Você pode ir por aqui, tá? Sem problema. Você pode ir utilizando, agora que você tem o H, utilizando a lei do cateto oposto, que é a lei dos senos, né? Então, podemos fazer aqui seno de alfa igual a cateto oposto pela hipotenusa, né? Quem é o cateto oposto nesse caso, então, vamos colocar aqui, seno de 40. Quem é o cateto oposto? É o A, né? Então, A dividido por H. Passa o H para cima, então, H vezes seno de 40 graus tem que ser igual ao A. Então, 3,91. Quanto que dá o seno de 40? Alguém diz aí para nós, por favor? Seno de 40, gente. Zero vírgula. É isso? Eu peço que você, eu vi que deu um bip ali. Não adianta agora colocar no chat, tá? Eu peço que você me fale por áudio, porque eu não consigo ver o chat daqui, tá? Então, quanto que dá o A? Quem calcula aí para nós? Vocês têm que interagir comigo, gente, senão não vai dar certo. 51. Quanto? 2,51 centímetros. 2,51, isso? Isso. Beleza. Se você fizer por aqui, tem que dar o mesmo resultado. Você pode também fazer pela tangente. Tangente de alfa é o quê? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, tangente de 40 graus tem que ser, quem é o cateto oposto? A. Quem é o cateto adjacente? 3. Então, passo 3. 3 vezes tangente de 40 é igual ao A. Você pode fazer de 3 jeitos diferentes, se você quiser. Tá? Tem que dar o mesmo resultado. Pode até fazer o teste aí, se você quiser. Tem que dar o 2,51. Tá, gente? Certo? Esse é o primeiro exercício, né? Ficou alguma dúvida? Pra mim tá tranquilo. Beleza, eu vou apagar então para fazer o próximo, tá? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, o 2. O 2 é triângulo retângulo aqui, né? Nós temos o ângulo alfa aqui em cima. Na hipotenusa nós temos 15 centímetros. E aqui embaixo nós temos B.
deixa eu voltar aqui. Aqui B e ali do outro lado era A, né? Isso, tem um A aqui. Aqui tem um A. Mesma coisa, né? Só que agora cuidado que o ângulo está aqui em cima. Então, quem vai ser o cateto adjacente? O A. Vai ser o A. É o cateto que forma o ângulo, né? Então, você pode ir via cosseno. Vai via cosseno de 40. Né? Então, cosseno é o quê? Cateto adjacente pela hipotenusa. Passa a hipotenusa para cima. Cosseno de 40 é igual ao A. Né? Cateto adjacente. Então, o A é a hipotenusa vezes cosseno de 40. Quem é a hipotenusa? 15. Quem é o cosseno de 40? Quanto que dava lá? Não me lembro, no outro exercício era 0,766. Quanto que dá isso? Com 49, eu achei. 11,49 centímetros. Nunca esqueçam da unidade, pelo menos no resultado final você tem que botar unidade, tá? Vamos por Pitágoras. Já que eu falei que dá para fazer, vamos fazer isso por Pitágoras. Nós temos então que a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a um cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Então nós temos 15 ao quadrado. Quem é o cateto oposto? É o A, o B. Então B ao quadrado e o cateto adjacente é o A ao quadrado, né? Então, quem nós queremos saber? O B. Então vamos passar o A ao quadrado para o outro lado. 15 ao quadrado menos, que aqui ele está mais, passa para o outro lado menos, né? Então menos A ao quadrado, porque agora nós estamos numa soma aqui, né? São dois termos sendo somados. Se eu quiser passar para o outro lado, eu inverto a operação. Se aqui ele está somando, então tem que passar diminuindo, né? Então A menos A ao quadrado igual a B ao quadrado. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Você vai ter 15 ao quadrado menos A ao quadrado igual a B. Então B é igual a... Quanto que dá 15 ao quadrado, gente? Vamos fazer aqui. 15 ao quadrado dá... Quanto? 225. 225 menos 11,49 ao quadrado. Quanto que dá? 132,02. Tá, então a subtração disso aqui dá 225 menos 132,02. Alguém faz aí para nós? 92,98. E quanto que dá o B, então? Tira a raiz disso. 9,64. 9,64 centímetros. Você poderia ter ido também pelo seno, pela tangente, né? Ficaria seno de 40 igual a cateto oposto, que é o B, dividido por 15. Isolava o B aqui, né? Dá 15 vezes seno de 40, né? Tem que dar o mesmo resultado, tá?
Você poderia ter ido também por tangente. Tangente de alfa é cateto oposto por cateto adjacente. Então, tangente de 40. Quem é o cateto oposto? É o B. Quem é o cateto adjacente? É o A. Então, B é igual a o A vezes tangente de 40. Isso aqui também tem que dar o mesmo resultado. Tá? Façam o teste aí. Fechou para vocês? Deu esse resultado? Sim. Beleza. Não importa o jeito que você faz, tem que dar o mesmo resultado, tá? Bom, vamos fazer então o último. Aqui. Vamos puxar aqui. Então aqui nós temos dois ângulos retos. Aqui tem 12. Aqui nós temos o A. Aqui nós temos 7 e 15. 7. E aqui 15. E aqui o H. Ele quer saber quem é o A e o H, né? Então, por onde a gente pode começar? Comecei fazendo Pitágoras no triângulo superior. Pode ser. Podemos começar. Vejam que tem várias formas, né? Não tem assim uma regra única, tem que fazer de tal jeito. Você tem as três equações, seno, cosseno e tangente e Pitágoras. Você tem quatro alternativas que você pode fazer, tá? Aí você que escolhe. Se tiver mais de um jeito, você pode escolher o jeito de fazer. Podemos ir por Pitágoras. Então, 12 ao quadrado tem que ser igual a 7 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, passa ali 12 ao quadrado menos 7 ao quadrado é A ao quadrado. Então, o A é raiz de 12 ao quadrado é 144, né? É isso? Sim. Menos 49, né? Isso aqui dá raiz de 95. Quanto que dá a raiz de 95? 9,74. 9,74 centímetros. Então achamos o A. Dá para fazer os dois por Pitágoras, porque agora você tem o A. O A é um dos catetos do triângulo de baixo. Você tem o outro cateto. Você acha facilmente o H.
que é a raiz quadrada de A ao quadrado mais 15 ao quadrado. Quanto que dá o resultado final aqui? Já pode botar o resultado final direto. 17,88. 17,88 centímetros. Certo, gente? Tudo bem? Beleza. Então vamos apagar aqui. Vamos começar falando um pouco sobre força, tá? O que é uma força? Como é que a gente representa a força matematicamente e graficamente, né? Não sei se vocês já viram isso ou se algum professor já falou sobre isso com vocês, mas nós vamos introduzir agora a ideia de força, né? Então, o que é uma força? Hein, gente? O que é uma força? Quando falo em força para vocês, o que vocês imaginam ou pensam? Hein? Trabalho. Um trabalho? Trabalho no sentido de que uma força aplicada gera um efeito, né? É isso que tu quer dizer, né? Então, é nesse sentido que a força Uma existe. ação, cara. Como? Uma ação? Uma ação, né? Ou uma ação que gera um efeito, né? Ação entre corpos, né? Tudo isso a gente pode usar para conceituar o que é uma força. Então, a força é um conceito que teve que ser criado para dar conta dessa ideia de interação entre corpos. Como é que eu, por exemplo, empurro um objeto e o objeto se move, né? Como é que uma parede fica em pé? Como é que eu consigo colocar um quadro na parede, né? Como é que eu consigo me movimentar, né? Então, para dar a ideia dessa interação entre os objetos, entre os corpos, né? Os efeitos da interação entre os corpos, entre os objetos, é por isso que teve que surgir a ideia de força, tá? Então nós criamos o conceito de força, né? A ciência criou o conceito de força para dar conta dessa interação entre corpos. Então a gente pode escrever aqui, né? Força é um conceito criado para como é que nós poderíamos escrever? Contabilizar, né? Pode botar para levar em conta os efeitos
os efeitos e interações entre corpos ou objetos, né? Certo? Então, para dar conta assim, se eu empurrar um objeto, esse objeto ele vai ficar parado, ele vai se mover, entende? Então houve uma interação, mas como é que se deu essa interação? Eu transferi algo para o objeto, eu exerci algo no objeto, na mesa, né? Então o conceito de força está envolvido para explicar esse tipo de coisa, entende? Então, basicamente, a força ela atua em um objeto, né? Então, vou botar aqui força atua em um objeto, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma caixa, né? Tem uma pessoa aqui, vou colocar mais perto. Está empurrando essa caixa, né? Uma força é exercida, né? Certo? Então a gente vai ver hoje como é que a gente coloca a força de forma matemática, né? Então, como é que a gente representa matematicamente uma força, certo? Então, deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui, ó, representação de uma força. Representação de uma força. Então vamos colocar aqui, ó. Força é um vetor, tá? Então uma força ela precisa de intensidade, direção e sentido, né? Não adianta eu só dizer a intensidade da força, né? Por exemplo, eu empurrei a cadeira com uma força de 2 kgf. Bom, mas como é que essa cadeira foi empurrada? Eu exerci essa força de que forma? Empurrando ela lateralmente, ou, por exemplo, sentando em cima dela. Porque se eu sentei na cadeira, apliquei os 2 kgf, a cadeira não se mexeu, enquanto que se eu apliquei os 2 kgf lateralmente, ela se move, né? Ou 20 ou 100 kgf, é o meu caso, né? Se eu apliquei 100 kgf sentando na cadeira, né? A cadeira não se mexe. Agora, se eu peguei os 100 kgf
empurrei lateralmente, bom, a cadeira vai longe, né? Vocês percebem? Então, se eu só disser que a cadeira, que foi exercida uma força de 100 kgf na cadeira, eu não estou dizendo o necessário para eu identificar que força foi aplicada. Porque eu preciso dizer qual é a direção, né, da força e o sentido, né? Então, uma força deixa eu ver se eu estou gravando aqui, só para confirmar. Sim. Então, uma força precisa de intensidade, né? Pode colocar entre parênteses valor da força, né? Direção, sentido, tá? Então eu preciso dizer essas três coisas, tá? Para saber que força foi aplicada. Tudo bem, gente? Então, vamos colocar aqui. Uma força é representada da seguinte forma. Eu tenho um plano de referência, por exemplo, um eixo, né? Depois a gente vai ver que a gente vai usar os eixos cartesianos. E eu tenho um ponto de aplicação e eu vou representar por uma reta. Eu vou dizer que isso aqui é uma força F, né, de 100 kgf. Vou botar um pouquinho mais. Ok? Só que eu disse tudo. Se eu representar dessa forma, tá ok? O que vocês me diriam? Eu tenho aqui explicitado nessa representação essas três quantidades aqui, essas três características. O 100 kgf é o que? É a intensidade, né? Exatamente. A direção é qual é a inclinação, né, com relação a uma referência. Bom, tá aqui a referência, mas eu tenho que dizer um ângulo. Poderia ter sido outro, poderia ter sido esse também. Não importa, mas um ângulo eu tenho que dizer, tá? Agora eu disse, ó. Então, a intensidade, eu já falei. A direção, eu falo colocando o ângulo e a referência, uma referência horizontal aqui, tá? Então, já matei dois. Agora eu preciso dizer qual é o sentido, ou seja, se eu estou puxando para cima ou empurrando para baixo. Como é que eu faço isso? Colocando uma seta aqui. Agora eu tenho esses três conceitos marcados aqui. Eu tenho a intensidade, eu tenho a direção pelo ângulo e a referência, e eu tenho o sentido com a seta. Então eu estou dizendo, ó, essa força está puxando o ponto, podemos colocar aqui o ponto A, por exemplo,
Está puxando esse ponto para cima, nessa angulação aqui. Percebe? Eu poderia ter feito dessa forma também. Né? Coloco um ponto aqui. Entendem? Eu posso colocar a seta para baixo, então eu estou dizendo, ó, a força está empurrando o ponto A para baixo. Tá? Então é assim que a gente representa uma força. Certo? Até aqui tudo bem, gente? Tudo bem? Então aí, gente. Opa. Tudo certo? Tudo certo. Opa, beleza. Tranquilo aí. Ótimo. Legal. Então vamos ver. Por exemplo, se eu colocar um exemplo aqui. Se eu colocar uma força, vamos colocar um eixo de referência, né? Vamos colocar uma força aqui, uma força F, né? Um ângulo alfa. E eu quiser saber, aqui, isso aqui é o eixo horizontal, né? E eu pergunto para vocês, essa força que está inclinada aqui no ângulo alfa diferente de 0, né, ou de 90, podemos dar o nome aos bois aqui, diz que o alfa é 30, pode dizer que a força é 10 kgf, 10 kg-força, só para simplificar. E se eu perguntasse para vocês, o quanto desses 10 aqui está puxando para cima, o quanto dessa força produz um efeito vertical e o quanto dessa força produz um efeito lateral, né? Vocês entendem a pergunta? Então, eu posso decompor a força, né, em diferentes partes, né? Por exemplo, eu posso separar a parte que está na vertical da parte que está na horizontal. Eu faço isso colocando aqui podemos chamar isso aqui de FY e isso aqui de FX. Concordam? Eu não posso fazer isso? Vou deixar bem grande isso aqui. Mas o que que eu tenho aqui se eu fizer isso? Triângulo. Um triângulo
retângulo, né? Então, se eu quiser descobrir as componentes da força nos eixos, por exemplo, vertical e horizontal, eu posso simplesmente usar as regras de trigonometria que nós já vimos na revisão de matemática, seno, cosseno, tangente e Pitágoras. Isso aqui é um triângulo retângulo. Percebem? Então agora a gente entra na parte de decomposição de forças, tá? Então vamos colocar aqui decomposição de forças. Vamos colocar o eixo cartesiano, que vocês já conhecem. Lembra do eixo cartesiano? E vamos, por exemplo, colocar uma força aqui. Ok? Vamos chamar isso aqui de F. Vamos colocar o ângulo alfa aqui. Vou botar em azul. Certo? E se eu perguntar para vocês qual é a componente que está na vertical desta força e a componente que está na horizontal da mesma força, eu posso decompor esta força em duas. Uma parcela que está na vertical e uma parcela que está na horizontal. Concordam? Dá para fazer? Sim. Então, como é que a gente faria? Eu quero saber a parcela da força que está na vertical. Podemos chamar isso aqui de Fy. E a parcela da força que está na horizontal. Podemos chamar isso aqui de Fx. Vejam que eu botei o Fy para cá só para ficar em cima do eixo, né? Para mostrar que está na vertical, mas é a mesma cota que está aqui, né? Então isso aqui fecha um triângulo retângulo como aquele ali. Percebem? Então, se eu quisesse saber quem é Fx, como é que eu faria? No seno. Fx é o cateto oposto, né? Vou botar aqui, ó. Oh, desculpa, Fx é o cateto adjacente, concordam? Então, a gente pode descobrir ele, se vale as regras do triângulo retângulo, a gente pode descobrir ele via seno. Então, seno de alfa é igual a cateto adjacente, que é o Fx, dividido pela hipotenusa, que é o F.
Então quem é o fx? Fx é o f vezes o seno de alfa. Concordam? Sim. Olha que legal, estamos chegando em resultados aqui, né? Então eu posso decompor as forças simplesmente utilizando as regras do triângulo retângulo, regras básicas, né? De trigonometria e Pitágoras. E se eu quisesse saber quem é o Fy? Fy é o cateto oposto. Então eu acho via cosseno. Então cosseno de alfa é cateto oposto, que é o Fy, pela hipotenusa, que é o F. Então Fy é o F vezes cosseno de alfa. Vocês enxergam que o Fy é o cateto oposto aqui? Ó. Esse cara aqui é o mesmo que esse, ó. Ele só foi transladado para cá. Mas ele é o mesmo, tá vendo? Estão percebendo que isso aí é o cateto oposto? Sim. Tá. Muito bem. E se nós colocássemos um beta aqui? Porque não necessariamente eu tenho que usar sempre esse ângulo, eu posso usar o outro. Concorda? Eu posso usar o ângulo de referência com a vertical, não necessariamente com a horizontal. Concordam? Sim. Então como é que ficaria se a minha referência fosse o ângulo beta? Como é que ficaria o Fx? O Fx aqui pode colocar para o ângulo alfa, né? Para alfa, né? Aqui para beta, né? Aqui para alfa. Para o ângulo beta, nós temos que o Fx vai ser quem? Vai ser o cateto... Hã? O adjacente ou o oposto? Oposto. O oposto. Oposto. O oposto, isso mesmo. Então o cateto oposto eu acho via... Pera aí, gente, eu acho que eu fiz uma bobagem aqui, né? Eu troquei aqui, né? Isso aqui é o cosseno, né? Cateto adjacente a gente acha via cosseno, né? Pena que ninguém me corrigiu. E o cateto oposto a gente acha via seno, tá? Desculpe o equívoco aí. Ok? Certo? Então o cateto oposto a gente acha via seno. Então vai ser seno de beta igual a
cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de beta é, quem é o cateto oposto? Fx. Quem é a hipotenusa? F. Né? Então, o meu Fx é F seno de beta. É isso, né? E o Fy, vamos colocar aqui, cosseno de beta, é o Fy pelo F. Então, Fy é cosseno de beta vezes o F. O F vezes cosseno de beta. Né? Por quê? Porque o Fy é o cateto adjacente, considerando beta. Né? E o Fx é o cateto oposto. Então, cateto oposto a gente acha via seno, cateto adjacente a gente acha via cosseno. Então, vamos colocar aqui, se eu quiser achar Fx, vai ser F cosseno de alfa ou F seno de beta. E Fy vai ser o F vezes seno de alfa, né? Ou F vezes cosseno de beta. Entenderam, gente? Sim. As regras básicas de trigonometria, tá? Vamos fazer um exercício sobre isso? Vamos fazer um exemplo primeiro, né? Daí eu largo o exercício para vocês fazerem. Que horas são agora? Nossa, já passa das 8h30. Porque com números aí, quem sabe dar uma clareada um pouco para nós. Isso. Ficou meio complicado fazer só com letras, no caso, né? Beleza. Mas quem sabe agora com o número dar uma clareada. Vamos fazer uma... o número, no caso. Certo. Vamos fazer um exemplo, então, com números. Exemplo. Coloca aí, encontrar as forças decompostas. Eu vou botar já no eixo aqui, tá? No eixo cartesiano. Então nós temos uma força aqui de 50 quilogramas força, tá? Nessa direção. E aqui um ângulo de 30 graus.
tá? Eu quero que vocês me deem, ou melhor, vamos fazer juntos. Vamos calcular quem é a força decomposta em X e quem é a força decomposta em Y. Tranquilo? Então, quem é a Fx? Fx entra como cateto oposto ou adjacente? Adjacente. Adjacente. O adjacente a gente acha via Cosseno? cosseno. Então, cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno de 30 é... Quem é o cateto adjacente? Fx. Quem é a hipotenusa? 50. Então, só isolar o Fx é 50 vezes cosseno de 30. Então, quanto que dá isso aqui? 43,3. KGF. Tá? Então, a força decomposta dos 50 é 43,3, ou seja, dos 50 kgf que estão aplicados num ângulo de 30 graus, 43,3 estão na horizontal. É isso que significa esse cálculo. Percebe? Então, se eu quisesse, se isso aqui fosse um objeto, e eu estivesse empurrando, quisesse empurrar na horizontal, eu aplicaria 50 com esse ângulo, mas só 43,3 estariam realmente empurrando o objeto. Percebe? Agora, sem incógnita, ficou mais fácil de entender. É, isso. Eu sempre gosto de fazer assim a primeira dedução só com letras, literal, para a gente fazer um esforço, né, para pensar assim, abstrair, pensar imaginariamente, né, sobre as coisas, assim, né, ter um pensamento, desenvolver um pouco a lógica, né, mas o número sempre ajuda também, né. Então, é isso que significa, tá? Então, vamos ver dos 50 quanto que está na vertical. Mesmo exemplo, se eu quisesse usar esse 50 para puxar um objeto na vertical, quanto realmente eu estaria puxando na vertical dos 50 que eu apliquei, né? Então, Fy é um cateto, nesse caso, considerando os 30 graus, é o cateto oposto, né? Cateto oposto a gente acha via seno de 30. É igual a cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? Fy. A hipotenusa é o 50. Então, Fy é 50 vezes seno de 30. Seno de 30 é 0,5, né? Então, Fy é 25 kgf. Então, dos 50
KGF que foram aplicados a 30 graus, só 25 estão na vertical. Então 25 estão puxando o ponto A para cima e 43 está puxando o ponto A para a direita. Certo? Vamos botar uma aí para vocês fazerem, então? Vamos fazer uma, daí a gente corrige, daí eu já vou ter que largar a atividade para vocês fazerem, tá? Tudo bem? Beleza. Beleza, vamos colocar aqui então. Então, vamos fazer em Newton essa. 40 graus. Vou botar duas aqui. Newton. Vou botar embaixo isso aqui. Bota um F aqui. F. E aqui beta. Então F vale 1 kN e o beta vale, bota aí 60 graus. Tá, gente? Tentem fazer esses dois aí. Vamos dar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos aí, daí a gente corrige. E eu já proponho para vocês as atividades para frequência, tá? Então podem fazer aí já. Vocês pediram para adicionar o Luiz. Quem é o Luiz? Ele está matriculado? Quem foi que pediu? O David? Ele tá na aula aí, professor, só ele não é muito de falar. Luiz Debove. Mas ele tá no grupo. Então tá o telefone errado dele. Vamos ver aqui. Tá aqui o Luiz. Não tá. Deve ter saído, não sei então. Mas eu adiciono sem problema. É o Luiz Bove, né? Acho que ele... tá ali. Colocou assim. Então deixa eu adicionar aqui.
Adicionei, vê se foi lá. Apareceu para você? Ah, beleza, foi. Ótimo, então tá feito. Tá, vamos dar uns minutinhos aí. Já vamos corrigir. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Porque como eu tenho que terminar às 9, eu vou deixar essa atividade, esses dois exercícios como atividade para frequência, tá? Porque eu não quero extrapolar o tempo. Então eu só tenho até às 9. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos botar isso aqui como atividade para frequência. Eu vou adicionar lá, tá? Vocês já podem ir fazendo aí. Vou dar um print na tela.
Era isso, professor? O senhor vai encerrar a aula então agora? Então, eu acabei de publicar lá no Moodle, tá? Dei uma olhada lá. Eu já tirei as aulas do semestre passado que haviam sido deixadas, então agora a gente está só a partir do dia 12, né? Onde começou as atividades da frequência. Daí eu já postei ali a aula do dia 19, né? Dei uma olhada lá. Então já está lá com a foto da atividade que é para fazer, certo? Vejam se foi lá para vocês. Então vocês já podem fazer, tá? Porque já são aí, falta 5 minutos para as 9, então vamos ficar por aqui. Façam lá, já façam agora, já postem, daí vocês já estão livres, tá? Certo, gente? Então, por hoje vai ser isso aí. A aula que vem nós começamos a fazer mais exercícios de decomposição, tá, gente? Então agora dá para destapar uma, professor. Oi? Agora dá para destapar uma, aquela bem gelada.